pessoal. Nem comecei a falar ainda, já essas palmas. Bom, pessoal, essa palestra aqui, nossa equipe já deu palestras similares em vários eventos, né? Aí o pessoal aqui da organização do H2HC pediu para colocar algumas coisas inéditas na palestra, né? Então, aí, atendendo aos pedidos, essa palestra está organizada de uma forma um pouco diferente. Então, quem tiver visto algum vídeo aí no YouTube de palestra, ou ido em alguma palestra que a gente deu em outro evento, a daqui tem algumas coisas inéditas, que são o quê? A gente vai fazer uma espécie de um live coding. Então, eu vou mostrar aí passo a passo, pelo menos uma das versões do nosso exploit contra a urna. E outra novidade que tem, no final dos slides, a gente vai ver as contramedidas que o TSE implementou depois que a gente reportou as falhas, tá? E a gente vai ver como contornar essas contramedidas, tá? Então... Então, a palestra vai começar aqui com uma introdução de como que funciona, um breve histórico, né, introdução de como funciona o sistema brasileiro de votação, para contextualizar aí, e depois a gente vai ver uma versão cronológica dos trabalhos que a gente fez nos testes públicos de segurança promovidos pelo TSE. Vou dar umas interrompidas para mostrar código, e no final a gente vai ver as contramedidas, tá? Apenas ressaltando aí, isso é um trabalho em equipe, tá? O oferecimento do ELT. O ELT é o nosso time que participa de CTFs, né? Então, nós reunimos alguns dos membros e fomos lá participar dos testes. Os membros são o Diego, todo mundo já deve ter ouvido falar, o Pedro, o Thiago, o Caio está aqui no H2HC também, quem quiser conversar com ele, ele está participando do CTF, do H2HC, por isso que ele não está aqui na sala. E eu, né? Cada um de um canto do Brasil, cada um de uma instituição, a gente se reuniu aí para fazer esse trabalho. Então, para começar, o que um sistema de votação precisa prover, né? Quais propriedades de segurança que ele precisa prover? Uma propriedade que ele precisa prover é autenticação de eleitores. Então, você precisa garantir que uma pessoa que vai lá votar realmente pode votar. Então, você não pode permitir que apareça uma pessoa lá, um estrangeiro, e vote. Ele não é brasileiro, não tem o direito a votar nos cargos políticos aqui do país. Você não pode permitir também que uma pessoa se passe por outra para poder votar várias vezes. Tá? Então, isso daí é quesito de autenticação. Um outro quesito que um sistema de votação precisa garantir é o sigilo do voto. Então, o que é o sigilo do voto? Você poder votar em quem você quiser e ninguém ficar sabendo disso. Mesmo que você queira revelar para outra pessoa em quem que você votou. Então, ele tem que ser resistente mesmo contra a vontade de quem está votando. Tá? Então, mesmo que a pessoa que estiver votando quiser revelar quem que ela votou, ela não deve ser capaz. Tá? Então, isso é um dos principais desafios, né, para o sistema de votação eletrônica. Se não existisse esse requisito do sigilo do voto, seria muito simples. Bastaria a gente ter uma página na internet, você entraria lá, falar o meu voto é do candidato tal, isso daí fica público, todo mundo vê em quem que você votou, e daí se seu voto for alterado, você também fica sabendo. Né? Então seria tudo muito simples se não tivesse sigilo do voto. Né? Seria a famosa votação por aclamação. Né? Então eu faço uma pergunta aqui, eu falo, quem é a favor? Aí todo mundo levanta a mão, todo mundo está vendo... Quem que levantou a mão pode contar. Né? Então, os votos não podem ser alterados, mas a gente não tem sigilo. A terceira propriedade aqui, justamente relacionada com os votos não serem alterados. Então, a integridade dos resultados é o fato de ninguém trocar o voto de uma pessoa por outro. E possibilidade de auditoria. Então, a votação tem que ser passível de auditoria externa, preferencialmente uma auditoria que não exija especialização técnica. Por quê? Porque quando a gente fala de votação, é importante que o povo aceite o resultado. Né? Isso é importante para a democracia. Não adianta nada você ter uma democracia
que o resultado está todo certo, mas ninguém acredita nele, né? Então é importante que as pessoas também consigam se convencer que aquele resultado está correto. Aí um breve histórico de como que se deu o sistema de votação brasileiro, né? Sistema atual eletrônico. Então, em 96, a gente teve aí a primeira eleição com uma parcela significativa aí de urnas eletrônicas, já tinha 30% das sessões já tinham urnas eletrônicas. Em pouco tempo depois, né, já 4 anos depois, já tinham as primeiras eleições inteiramente eletrônicas, já foi abolida a cédula de papel. Isso daí foi bastante importante, né, porque a cédula de papel não é um mecanismo seguro. Tá? A cédula de papel está sujeita também a vários tipos de manipulação. Então, o sistema eletrônico ele possibilitou que várias fraudes que o povo estava acostumado a fazer aí ficassem muito difíceis, porque eles não tinham conhecimento da tecnologia, não tinham como ir atrás de praticar essas fraudes. Tá? Então, teve seu mérito lá na época. As primeiras votações utilizavam software de empresas aí contratadas pelo TSE, só em 2006 que o TSE passou a ser responsável pelo desenvolvimento do software. A partir daí, o software utilizado nas urnas é desenvolvimento do próprio TSE. Né? Por um tempo, as urnas usaram Windows CE, só a partir de 2008 que eles migraram para Linux. E a partir de 2009, eles começaram a promover testes públicos de segurança, porque as pessoas estavam pedindo mais transparência no processo. Então, como resposta, aí, o TSE abriu para serem feitos testes com a urna. Na primeira oportunidade, em 2009, ainda não tinha acesso ao código-fonte da urna, tinha acesso somente ao equipamento. Então, você tinha que tratar o equipamento como uma caixa preta. Tinha que propor, eu vou fazer tal coisa com essa caixa aí, com a urna, e para tentar violar alguma das propriedades de segurança. Tanto que o teste que teve sucesso, né, que conseguiu quebrar alguma propriedade da urna, né, nessa edição, foi um teste em que foi coletado radiofrequência, foi coletado emissão de radiofrequência da urna. E a partir daí, um pesquisador chamado Sérgio, né, o Sérgio Freitas, ele conseguiu detectar diferenças nas emissões de radiofrequência dependendo da tecla que era digitada. Com isso, ele quebrou o sigilo do voto. Tá? Depois de 2012, foi a primeira edição em que houve acesso ao código-fonte, e daí teve quebra de sigilo de voto novamente, só que dessa vez por causa de um bug do software. Então, essa edição foi a edição que o Diego Aranha participou pela primeira vez, né? E foi a equipe dele, na época era uma equipe da UNB, que conseguiu esse feito aí. Aí depois passou até 2016 sem ter novos testes. Tá? Em 2016 teve a primeira vez em que foi possível desviar votos nos testes públicos de segurança. Tá? Então, novamente, o Sérgio participou desses testes e ele encontrou uma falha que era a seguinte: era utilizado um código verificador fraco para imprimir um código de autenticação lá num papel, que é utilizado quando a urna quebra a ponto de você não conseguir tirar a memória dela para pôr a urna reserva. Então ela imprime um papel com os votos que foram depositados nela até o momento e tinha um código lá de poucos dígitos e fácil de calcular para, entre aspas, garantir a autenticidade daquele papel. Aí ele percebeu que aquele código era fraco, era fácil de calcular, e ele demonstrou que utilizando essa urna de contingência aí, com um programa chamado Sistema de Apuração, era possível subir uma urna de contingência com votos que ele escolhesse. Tá? Então foi a primeira vez que houve desvio de voto. E em 2017, a nossa equipe teve o pior resultado, o resultado mais grave de todos, que foi quebra na integridade de software. Então a gente conseguiu literalmente trocar o software da urna por outro. Então a gente escrevia o software que a gente quisesse, executava na urna. Ele podia desde implementar uma jukebox até fazer uma urna falsa que fizesse o que a gente quisesse. Tá?
Então, como que funciona o processo eleitoral aí no sistema de votação eletrônica? Então, ele é dividido em várias etapas. A etapa que a gente chama de preparação, o TSE desenvolve o software. Uma vez desenvolvido o software, chegando na versão final, eles têm uma data que eles efetuam uma cerimônia que é chamada cerimônia de lacração. O que é essa cerimônia de lacração? Eles reúnem todo mundo numa sala e o pessoal fica olhando a tela preta de terminal correndo com o software compilando. Aí, no final, que gera o binário, eles tiram um hash e todo mundo olha aquele hash lá, anota, fala, todo mundo viu o software ser compilado e o hash é esse. Tá? E isso daí, em tese, eles dizem que garante que o binário está vindo do código-fonte mesmo. Quem tem um conhecimento maior sabe que não é tão simples assim, né? Pode ter uma interferência lá no meio do processo de compilação. Quem que faz perícia nessa máquina que compilou depois para saber se não teve alteração durante o processo de compilação, né? Não é tão trivial assim garantir isso. Eles tentam garantir na medida do possível, né? Aí, uma vez lacrado o software, esse software é transmitido para os TRS, que são, para quem não sabe o que são as siglas, né? O TSE é o superior, TRE é o regional, né? De cada unidade federativa. E nos TRS eles geram uns cartões de memória, né? Que são parecido com aqueles cartões de máquina fotográfica. Eles copiam esse software nesses cartões, e esses cartões são utilizados para instalar o software nas urnas, né? Então a urna não vem da fábrica, né? Ela não chega lá da China com o software já. Ou da Venezuela, como alguns pensam aí devido às fake news, né? Então ele não chega da China lá com o software. Chega uma urna virgem, só o hardware, eles precisam instalar o software nela, instalado com esses cartões. Tá? Aí depois tem a votação, que todo mundo conhece, né? Acho que grande parte das pessoas aqui já votaram alguma vez na vida. Depois que se encerra a sessão de votação, a urna gera dois documentos, né? Um documento é físico, é o boletim de urna, que são basicamente os votos impressos em papel, assinados pelo presidente da sessão, e gera um pendrive, que é chamado de mídia de resultados, que tem um arquivo digital com esses resultados assinados digitalmente pela urna. Tá? Bom, falei que o pendrive é assinado digitalmente, mas o BU, né, o boletim de urna, o documento em papel, também é assinado digitalmente. Tem um QR Code nele com uma assinatura digital. Tá? Então não é porque é em papel que é analógico, digamos. Tem informação digital em papel. Tá? É normal, coisa mais normal do mundo. E aí é feita a totalização, isso daí é transmitido para o TSE por meio de uma distribuição Linux Live. Eles colocam lá um pendrive que carrega um Linux deles live, conecta uma VPN com o TSE e daí eles transmitem esses arquivos para lá. Aí depois, se alguém reclamar de alguma coisa, depois da eleição, eles tentam fazer alguma auditoria, igual tentou-se fazer em 2014, por exemplo. Né? Então, em 2014, houve um questionamento dos resultados da votação, sem entrar em mérito aí de partido, se esse questionamento tinha mérito ou não, as pessoas devem ter o direito de pedir uma auditoria. Tá? Isso não deve ser visto com maus olhos. Eles pediram auditoria. Por um lado, conseguiu-se auditar de maneira razoável o processo de totalização, porque o TSE tinha cópias em papel dos BUs assinados por presidentes de sessão armazenadas lá, conseguiram prover essas cópias. Isso deu uma amostra estatística significativa para conferir que não teve problema nessa parte de transmissão, aí, no processo de totalização. No entanto, eles verificaram vários problemas aí que já vinham sendo alertados pelos pesquisadores da área há muito tempo, né, sobre não ser possível você dizer que o comportamento do software é honesto. Né. Então, durante a preparação, já comentei aí, tem confecção do software no TSE, transmissão do software para os TRS. Aqui tem um zoom daquele cartão de memória que estava pequenininho na foto anterior. Então, é um cartão Compact Flash, de 512 MB. Né? Tem essa cara aí, tem as cores do Brasil. Tá?
E daí esses cartões são gravados lá no TRE, usando um sistema do próprio TSE, que executa lá numa máquina Windows. Aí tem um negócio maluco lá, que a gente não sabe direito como funciona, que eles dizem que é anti-malware. E daí ele gera o cartão lá, e eles usam um cartão para instalar até 50 urnas. Tá? A instalação é feita numa cerimônia pública, então qualquer pessoa pode participar, muito comum ter visita de escolas, né? Então aqui a gente está vendo uma cerimônia pública que aconteceu nas eleições passadas no Mato Grosso, tá? Então é muito comum ter visita de escolas, tal. Isso daí é muito interessante para alguém que for fraudar, porque você dá para uma pessoa que é de menor, não vai presa, né? Só um momento. Galera, desculpa interromper, mas eu estou procurando o palestrante, que é o Ivan Oro, que vai palestrar na sala de cima. Ivan, você está por aí, a gente está te esperando. Ivan, tem gente lá em cima querendo assistir sua palestra, ó. Pelo visto ele não está aqui, gente. Mas obrigado, desculpa interromper. Obrigado. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, é difícil. O pessoal fala que essa cerimônia acontece na presença de um juiz eleitoral, como se isso garantisse que não fosse, que isso garantisse que ninguém vai pegar um cartão escondido, pôr num, sei lá, um Raspberry no bolso por alguns segundos e devolver em cima da mesa, né? Eu não sei se dá para garantir isso só pelo fato de ter um juiz eleitoral na sala, tá? Não sei o que vocês acham. Bom, enfim, quando que nós tivemos a oportunidade de testar as urnas? Tá? Foi durante o TPS, uma sigla para Testes Públicos de Segurança. Como que eles funcionam? É um edital aberto, ele tem uma fase de inspeção dos códigos-fonte, então a gente vai para Brasília, tem acesso aos códigos-fontes da urna lá em Brasília. O acesso tem que ser presencial, tá? Que os códigos são secretos. O TSE agora diz que eles estão organizando para colocar num repositório público, tá? Os códigos da urna agora vão ser software livre, tá? Vão ficar abertos. Eles vão tentar fazer isso até as próximas eleições, aí nos próximos 4 anos. É muito bom, tá, esse movimento, mas não é suficiente para garantir a segurança da urna, né? Como a gente vai ver mais para frente aí. Mas é muito bom, é uma evolução, tá? Aí a gente, depois de dar uma olhada no código-fonte, ter algumas ideias, a gente pode submeter planos de teste que são passo a passo do que a gente vai fazer com a urna para tentar hackear alguma coisa dela. Os planos de teste são analisados, eles têm que ser aprovados pelo TSE, senão a gente não pode voltar lá para executar. Então eles vão julgar, ver se tem mérito, ver se faz sentido o que a gente está escrevendo. E eles dizem que qualquer cidadão brasileiro pode participar e mandar esses planos de teste, mas, na verdade, nessa fase eles também fazem uma avaliação da pessoa que submeteu, tá? Dos membros, dos integrantes da equipe, ou pessoas individuais podem submeter também. Então eles fazem uma avaliação dessas pessoas, para ver se não tem nenhum risco à segurança nacional. Então, por exemplo, vocês conhecem o Rodrigo Rubira Branco? Ele é um dos fundadores do H2HC, né? O que não significa muita coisa, porque eu também sou fundador, todo mundo aqui também é fundador, tá? Então, mas enfim, ele é um dos fundadores do H2HC. Ele tentou aí participar não lembro de qual edição dos testes públicos de segurança, e foi negada a inscrição dele, porque ele trabalhava por uma empresa estrangeira, a Intel. Então era um risco à segurança nacional. O mais interessante é que as urnas, desde 2009, elas só usam processadores Intel, tá? Bom, daí a gente executa os planos de teste em uma bancada com computador e urna eletrônica. Tá? Então o layout da sala é mais ou menos esse. Tem uma mesa redonda onde o pessoal fica lá sentado processando os papéis que a gente manda, vendo se vão aprovar ou negar as solicitações. Tem bancada para cada grupo,
Quando é pesquisador individual, né, eles chamam de investigador, tá? É igual em Portugal. Portugal o pessoal chama de pesquisador de investigador também, para quem não sabe. Então, investigadores individuais são reunidos vários em uma bancada só, tá? Os que não têm grupo. Aí tem esses fitilhos aí, tipo esses fitilhos que tem aí na frente, que aqui para entrar aqui no H2HC, né? Que tipo para tentar reter o pessoal, para formar a fila reta, né? Que agora já acabou o credenciamento, mas ainda está lá, não sei porquê. Bom, mas enfim, tem uns fitilhos aí para tentar restringir um pouco o tráfego entre a bancada que a gente trabalha e uns computadores que têm acesso à internet para consulta. E esses computadores aí com acesso à internet, eles têm um VNC rodando, eles ficam gravando a tela o tempo todo, transmitindo para ver o que a gente está fazendo. Tá? E era proibido circular com anotações entre as duas áreas. Então, se a gente achasse algum código de referência na internet, algum padrão de criptografia quisesse levar para o outro lado, não podia. No máximo, podia imprimir fora dos testes e solicitar permissão para entrar com um papel no dia seguinte. Tá? E daí tinha uma portinhola e lá atrás tinha um espaço para leitura do código-fonte, também, claro, proibido circular com anotações entre os dois ambientes. Então, tinha várias dificuldades, né? O formato dos testes é burocrático, 8 tipos de formulário. Tinha um formulário que você tinha que preencher para poder preencher outro formulário, que era um papel lá central que você pegava um número de protocolo, que tinha que ser sequencial entre todos os grupos, aí você alocava para você um número de protocolo e aí você podia pôr num papel. Enfim. O escopo dos testes é limitado, não se pode testar toda a urna, não se pode testar, por exemplo, biometria. Não é considerado uma tecnologia madura o suficiente ainda para teste, apesar de estar sendo aplicada aí já há vários anos. A duração dos testes é curta, ocorre só em horário comercial. O horário comercial do TSE é entre 9 da manhã e 18 horas, tirando o horário para almoço. Tá? A entrada em software ou material impresso apenas após a análise e aprovação, mesmo que já tivesse sido discriminado no plano de teste. Então, fala lá no plano de teste, eu preciso entrar com Kali Linux. Eles já aprovaram o plano de teste, só que aí você chega lá com o DVD do Kali Linux, opa, não pode entrar, tem que pedir autorização para entrar com esse DVD. O que tem nele? O Kali Linux. A gente vai ter que ver se eles aprovam a entrada do Kali Linux. Já não estava aprovada? Não, tem que aprovar de novo. Tá? Proibido transitar com anotações, que eu já falei. A gente teve problema para habilitar a virtualização, a gente levou o Kali Linux numa imagem de VirtualBox, chegou lá, estava desabilitado na BIOS, virtualização, ninguém tinha a senha da BIOS para liberar, tinha que fazer solicitação para outro setor. Aí equipes que ficaram dependentes de virtualização esperaram 2 dias só para conseguir ser liberada. A gente foi mais esperto, a gente converteu a imagem de VirtualBox para uma imagem RAW, deu DD e sobrescreveu o Windows que tinha no HD. Instalamos o Grub na unha e reiniciamos. Isso daí tomou 1 dia só, foi mais rápido do que os 2 dias que o resto do pessoal esperou. Tá? E necessidade de realizar a apresentação de resultados parciais o tempo todo. Então, sempre que a gente tinha um avanço, tinha que pedir para reunir a equipe do TSE, esperar eles aparecerem lá, ficava todo mundo numa roda em volta da gente, aí a gente apresentava passo a passo desde o início, aí eles anotavam. Só daí que a gente podia fazer outra coisa. Bom, aí vamos fazer uma descrição cronológica do que aconteceu. Na fase de inspeção de código já, a gente encontrou uma chave da mídia de instalação. O que é a mídia de instalação? É aquele cartão de memória que é usado para instalar as urnas. Tá? A gente encontrou uma chave que era usada para cifrar em claro, tá? no código-fonte. Então, o que aconteceu? O Diego Aranha, quando ele participou em 2012, ele viu no código-fonte presença de várias chaves lá, as claras. Era só ler o código e anotar se não podia, mas você podia decorar as chaves. Né? E daí ele reportou isso, aí eles corrigiram como? Apagando os arquivos antes de mostrar para a gente. Só que teve um erro operacional e eles esqueceram de apagar um arquivo, um dos arquivos. Tá? E daí a gente se aproveitou disso, a gente já na inspeção de código já falou, opa, isso daí vai facilitar nosso trabalho. Né? Então a gente já analisou lá durante a fase de inspeção como que funcionava o algoritmo. A gente viu que era um AES-XTS, um modo clássico de
cifragem de disco, só que eles fizeram uma modificação aqui para obfuscar. Então aqui no algoritmo tradicional é alfa elevado a j. Eles colocaram lá um resto de divisão 256, que era para reiniciar o algoritmo a cada 256 blocos aí, tá? Então isso daí, na verdade, enfraquece o algoritmo do ponto de vista criptográfico, mas se você tentar usar uma implementação pronta, você vai decifrar só o começo do disco, depois vai ficar tudo melecado e você não vai saber por quê. Tá? Então é uma tentativa de obfuscar sem pensar muito nas propriedades de segurança daquele negócio. Aí o que a gente fez? Obrigado por usar aí da Pro Demo. Já durante a fase de inspeção de código, a gente viu o que tinha instalado na máquina que possibilitava a inspeção de código. A gente viu que era um Ubuntu cru, não tinha nada instalado, não tinha GCC, nada, mas a gente viu que tinha Python e a gente viu que tinha ferramenta de linha de comando OpenSSL. Para quem não conhece, essa ferramenta aqui, ó, você chama, ela não faz nada. Tá? Mas ela tem várias opções. Você pode cifrar um bloco com AES, com outras cifras, aí, ó, Camélia, Bluefish, DS, tem várias cifras, você pode usar para cifrar. E daí a gente pensou, putz, se a gente for implementar o AES na unha é complicado, tem que digitar SBORGS inteira na mão, mas com essa ferramenta aí já facilita. Aí a gente já escreveu esse códigozinho aqui em Python. Esse código eu acabei de colocar aqui antes da palestra no nosso GitHub. Então é um release especial, H2HC 2018. Tá? Então o código que a gente escreveu na etapa de inspeção de código para se aproveitar dessas ferramentas mínimas que tinha instaladas lá na máquina, que a gente não tinha conseguido instalar nenhuma outra coisa. Aí esse aqui foi o Pedro que escreveu, tá? Ele escreveu cheio de comentário, porque se desse algum pau lá na hora, a gente sabia o que o código estava fazendo, né? Referência do que está escrito no padrão, como que funciona o XTS. E aqui, para cada bloco de AES, ele chamava a ferramenta aqui OpenSSL. Tá? Usa o modo ECB, que na verdade é codebook, na verdade ele não tem relação nenhuma de um bloco com o outro, para cifrar um único bloco individual. Ele pega, passa a chave, abre um pipe, joga os dados, pega a resposta. Tá? E com isso, não deu tempo da gente validar durante a etapa de inspeção de código, mas a gente já chegou lá no TSE na próxima etapa, que era a execução de planos de teste, com esse código pronto, já impresso numa folha de papel e já pedimos autorização para entrar com ele lá. Tá? Então, o primeiro do dia dos testes mesmo, né, não de inspeção de código, já na parte de execução dos planos de teste, a gente gastou preenchendo formulários, solicitando computadores, inspecionando código e configurando ambiente. Então essa foto é interessante, tá? Essa foto estou eu e o Pedro. E eu lembro muito bem que eles publicaram notícia na mídia, né? Falando, os hackers estão se esforçando bastante para tentar hackear a urna e não conseguiram nada até o momento. Aí coloca a foto que a gente está se esforçando pra caramba, na verdade a gente não estava tentando hackear a urna, a gente estava tentando instalar o Linux na máquina. Tá? Esse pessoal aí é um pessoal do CTI, Renato Archer, que eles são convocados pelo TSE para ficar anotando tudo que a gente faz para eles terem um relatório. Então, em tese, é uma instituição neutra aí que participa do processo para garantir que está tudo registrado e nenhuma das partes vai distorcer os fatos. Tá? Em tese, seria esse o propósito. Como a gente já ficou esperto, viu o que tinha disponível no ambiente de teste, a gente pegou esse script, Python mais OpenSSL, e levou impresso para lá, conseguimos autorização para entrar com ele. E a gente encontrou um arquivo, dentro dos arquivos do código-fonte, um stub, né? Então era uma imagem de disco que o processo de compilação da urna gerava e que ele tinha ficado para trás também lá.
Então a gente pensou, bom, eles não deram para a gente um cartão de memória ainda, a gente não está com o ambiente pronto ainda, mas a gente já pode gerar para ver se essa chave que a gente encontrou perdida no código-fonte tem alguma chance de ser real. Se não é alguma coisa que eles colocaram lá para confundir a gente, ou se é de alguma versão passada do software que ficou para trás, né, que não funciona mais. Aí a gente executou esse script na própria máquina de inspeção de código, viu que a saída eram arquivos que faziam sentido, então a gente já ficou feliz que a gente conseguia decifrar a mídia. Tá? Aí ficamos só aguardando aí para nos próximos dias eles fornecerem para a gente uma mídia real da urna mesmo para fazer esse mesmo processo. Aí no segundo dia a gente conseguiu esse cartão de memória e a gente percebeu que estava muito lento o subprocess, né? Bom, já é esperado, ele forca um novo processo para cada bloco que vai decifrar. Então a gente usou a biblioteca PyCrypto para a gente poder acelerar esse software. Tá? Daí com isso, como o nosso ambiente com Kali Linux lá já estava preparado, a gente conseguiu decifrar um cartão inteiro de uma urna. A gente começou a estudar os arquivos que tinham dentro desse cartão, depois de aberto, e começamos a estudar como que era a cadeia de confiança do software da urna. Né? Então a urna tem um dispositivo que chama MSD, é uma sigla para Master Secure Device, é um microcontrolador ARM com um software desenvolvido por uma empresa de Campinas, se chama Cryptos. Talvez vocês já tenham ouvido falar, foi desenvolvido sob contrato aí do TSE com a Cryptos. Ele não existe em todas as urnas, tá? Tem modelos antigos de urna que ainda estão em operação, que não possuem esse dispositivo, mas nas que possuem, ele verifica a integridade da BIOS. Então, o código da BIOS tem uma assinatura digital e, em tese, se não bater essa assinatura digital, ele bloqueia o boot da urna. Claro, a gente não teve tempo de testar todos esses elos de confiança. Então, a gente está supondo aí que isso daí foi testado devidamente pelo TSE e que realmente funciona. Tá? Aí depois a BIOS também tem um código de verificação de assinatura que verifica o bootloader. O que eu estou chamando de bootloader? Seria o GRUB da urna. Tá? A urna não usa GRUB, tá? Eles usam syslinux. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem alguns live CD de distro que usam. Tá? Era bastante comum na época do disquete de boot. Quem que aqui é da época do disquete de boot? Tá? Então tinha um sistema lá, FAT, aí você botava lá o arquivo do kernel, instalava o syslinux e no sistema FAT você carregava o Linux. Tá? Então a urna usa isso aí. Esse syslinux é modificado, tem um código em assembly do TSE lá que faz verificação de assinatura, em assembly. Tá? Então, e tem um AES lá que eles implementaram para decifrar o kernel. Tá? Então, em tese, ele verifica o kernel. Na verdade, se eu me lembro bem, ele verifica só o hash, ele não verifica uma assinatura. Tá? Ele calcula um hash do kernel, vê se bate. Só que como o hash que está nele tinha uma assinatura, então, em última instância, isso está assinado. Né? E decifram o kernel que está cifrado com AES. Aí o kernel, eles têm um kernel modificado do TSE também, tem vários patches. Entre esses patches, eles pegam um código de verificação de assinatura de módulos, os famosos LKM, né, os .ko, e eles adaptaram esse código para checar binários ELF genéricos. Então, todo executável da urna que carrega, ele verifica se tem uma assinatura lá no final do arquivo do TSE. Tá? Senão, ele recusa carregar o arquivo. E daí tem vários binários que executam em espaço de usuário. O initJE é legal essas siglas da urna, que parece um negócio super enigmático, mas na hora que você vai ver o que significa, você fica decepcionado. Né? Então, initJE significa init da Justiça Eleitoral. Então, é o famoso sbin/init da Justiça Eleitoral. Tá? SCUE, super enigmático, né? Sistema de Carga da Urna Eletrônica. Tá? E demais executáveis. Tá? Entre eles o Vota, que é o software de votação. Aí tem o sistema de apuração, né, que é aquele que o Sérgio explorou no teste anterior, e outros executáveis menos importantes.
E o SCOE, ele faz uma verificação adicional de assinatura, são assinaturas detached. Então, em vez de ficarem no próprio arquivo, a assinatura, elas ficam num arquivo separado, que tem uma lista lá de arquivos, que tem num certo diretório, e as assinaturas. Em tese, isso é redundante, né? Se os binários já estão assinados, já verificados pelo kernel, você está verificando aí uma segunda vez. Tá? Então, seria uma assinatura redundante, e seria também uma assinatura para você poder assinar arquivos de mídia. Porque arquivo de mídia, dependendo do formato, às vezes você jogar alguma coisa lá no final, ele corrompe, né? Bom, muitos formatos não acontece nada, mas enfim. Aí eles fazem um arquivo separado para verificar esses arquivos de mídia. Então isso impede que você troque foto de candidato, impede que você troque aquele barulhinho do final da urna, o gemidão do Zap. Né? Bom, aí no terceiro dia, analisado isso, a gente viu que tinha duas bibliotecas, libapi-log e libhkdf, que simplesmente não estavam listadas naquele arquivo .vst. A gente achou isso muito estranho, né? Por que essas bibliotecas não estão listadas? Isso daí significa que eles não geravam esse arquivo VST pelo build system. Ele não era gerado automaticamente. Ele era gerado manualmente, provavelmente, tá? Para essas bibliotecas terem ficado de fora. Aí separaram o código em biblioteca e esqueceram de incluir a assinatura. Tá? Aí nesse momento, a gente pensou, poxa, provavelmente aí só os binários principais que estão sendo verificados pelo kernel. As bibliotecas não. Por quê? Porque a gente tinha tentado alterar arquivos, bytes arbitrários e ver se a urna parava de carregar. Então, quando a gente alterava, por exemplo, o init.je, a urna não carregava. Aparecia lá uma mensagem falando que a assinatura tinha falhado. Mas se alterasse algum desses arquivos .so, carregava normal. Tá? Então a gente pensou, poxa, o kernel não está verificando, né? Então, acabou, vamos modificar essas bibliotecas aí e injetar nosso código. Aí a gente alterou todas as funções de uma das bibliotecas para imprimir fraude no terminal e isso aconteceu. Tá? Aí a gente ficou procurando onde que está o arquivo principal do aplicativo de votação. E a gente não achava. Tá? Então, como a gente não estava achando esse arquivo, no quarto dia, a gente resolveu continuar explorando modificação nessas bibliotecas, porque eram bibliotecas importantes para o sistema. Então, só de alterar o código delas já dava para executar ataques importantes na urna. Então, um dos ataques que a gente fez foi alterar a função que gravava log, substituir a palavra info de informação por xxx. Com isso, a gente provava que a gente conseguia adulterar o log da urna. Por que isso é importante? Alguém aqui já ouviu falar do termo fraude do mesário? Levantem a mão. Fraude do mesário. Poxa, pouca gente ouviu falar. Isso é uma fraude não tecnológica, tá? Não envolve conhecimento de tecnologia clássica. Tá? No sistema de votação eletrônico brasileiro, que é o seguinte, um mesário criminoso espera até o término da sessão, olha a lista para ver quem que compareceu, quem que não compareceu, vê os faltantes e vota em nome deles. Vai lá no sistema, digita o título de eleitor da pessoa, põe o candidato dele e vota como se fosse outra pessoa. Isso daí o TSE às vezes pega, porque às vezes a pessoa está em outra cidade e justifica. E daí eles, poxa, como que a pessoa justificou se ela votou na sessão dela, né? E daí fica uma situação chata, porque não tem como você separar os votos individuais, né? Você só tem a contagem da urna. E como que você vai consertar isso? Você não conserta, né? Fica o voto lá que o mesário votou, não tem o que fazer. Tá? Agora, uma forma de você pelo menos tentar identificar quais que são as sessões que isso aconteceu para tentar punir os mesários, é o registro. Fica uma informação suspeita lá, que é um monte de voto, um em seguida do outro. Então, de repente, você tem um espaçamento de 1 minuto entre cada voto, e lá no final do horário, lá pelas 17 horas, você tem vários votos separados de poucos segundos. Tá? Então, isso é suspeito. E com isso, a gente comprovou que, explorando essa falha, era possível alterar o log. Tá? A libhkdf também era importante, tá? Ela era usada para calcular uma chave criptográfica que é usada para cifrar o RDV. O que é o RDV? É uma sigla para Registro Digital do Voto.
Então a urna tem um recurso muito irônico, né? Que para dizer que ela permite recontagem, ela grava o mesmo voto em 2 arquivos diferentes. Então eles falam, a gente contou com um arquivo, agora a gente está recontando, a gente está recontando com outro arquivo. Só que como isso seria muito bobo falar que é simplesmente uma cópia de um outro arquivo, aí eles fazem um arquivo em outro formato. Então o arquivo principal é um vetor com a contagem de votos de cada candidato, tá? É a soma. O RDV é um vetor onde cada posição é um voto, é um número do candidato, tudo embaralhado. Então um já está somado, o outro você tem que somar. Então você está recontando, né? Só que esse RDV é horrível para termos de sigilo, tá? Então ele já tinha sido explorado em 2012 para quebrar o sigilo e a gente explorou novamente. Porque como a gente conseguia determinar a chave do RDV, seria possível ter um chupa-cabra na memória flash da urna, verificando o que está sendo gravado em cada momento, e daí você vai registrando em quem cada pessoa votou. Se você quiser violar o sigilo de uma única pessoa, é mais simples. Você tira a mídia de dentro da urna, isso não tem nenhuma consequência grave, não fica registrado nem no log. Você tira, faz uma cópia antes da pessoa entrar na sessão. Depois que a pessoa sair da sessão, você tira de novo, pela diferença no total de votos antes, e depois você sabe em quem a pessoa votou. Tá? E só para se divertir, né, a gente também fez um programa para interagir com um teclado USB conectado à urna. Então ele recebia coisas digitadas no teclado USB e dava um eco. Aí o Pedro ficou tentando escrever uma shellzinha, tipo um bash, para rodar na urna. Se a gente tivesse tido mais tempo, a gente tinha feito um Space Invaders, alguma coisa assim. Tá? E continuamos procurando onde estava o Vota, e nada de achar o Vota. Né? Aí chegou no 5º dia, que era o último, tinha um grupo da Polícia Federal participando, e eles inicializaram a carga da urna em uma máquina virtual. Tá? Então eles, não lembro se eles usaram o VirtualBox ou o QEMU, alguma coisa assim. Eles conseguiram pegar aquele cartão de memória, gerar uma imagem dele e botar numa máquina virtual. Tá? Um VirtualBox ou um QEMU. E daí você fazia um dump de memória disso, você tinha o kernel bonitinho, depois de ser decifrado. E daí dava para obter a mesma chave que a gente obteve do código-fonte. Então eles comprovaram que o nosso ataque não precisava de acesso ao código-fonte. Bastava acesso ao cartão de instalação da urna. Então, em outras palavras, caso essas falhas não tivessem sido corrigidas, se achasse um cartão de instalação da urna perdido aí na rua, você podia levar para casa, e dar uma estudada, subir numa máquina virtual, ver o que ele faz, ver onde você mexe, lá onde você exploita. Daí chegou no dia da eleição, você deixa um script tudo pronto, só rodar, pronto. Você frauda, modificando um único cartão, 50 urnas. Tá? E a gente achou o Vota, né? Ele estava na 3ª partição, então tinha 3 partições de disco nesse cartão. A primeira tinha um kernel, a segunda tinha o sistema base, e a 3ª tinha um binário do Vota. Interessante que essa 3ª partição nem cifrada era, então o pessoal do time pensou que não tinha nada importante nela. Aí o Vota estava lá. Por que o Vota fica nessa 3ª partição? Depois a gente foi entender. Porque tem 3 versões do sistema de votação. Tem uma de teste, uma de simulação e uma real. Tá? Então isso é uma forma do TSE gerar facilmente as 3 versões diferentes do sistema de votação só trocando esse arquivo. Então corre que dá tempo. Né? A gente desempacotou o Vota, ele estava compactado com o UPX, teve uma pequena dificuldade para fazer isso, porque o UPX dava uma mensagem de erro maluca, que não fazia sentido, falando que o cabeçalho estava corrompido. O que vocês entendem por cabeçalho? Algo que fica no começo do arquivo, certo? Alguém lendo o cabeçalho vai imaginar que é o final do arquivo? A gente chama de rodapé o final, né? E era o final do arquivo. Era aquela assinatura digital que eles colocam no final do arquivo que estava fazendo o UPX se confundir, daí ele não descompactava. Aí a gente perdeu um tempinho com isso, aí percebemos que na verdade era no final do arquivo, removemos a assinatura e ele descompactou.
A gente percebeu que o Vota estava linkado com as duas bibliotecas sem assinatura, então a gente conseguia comprometer mexendo ou na API log ou no HKDF, tanto faz. Com isso a gente tinha execução de arbitragem de código no espaço de memória do software de votação. Tá? Era suficiente? Não para os leigos. Tá? Então, se a gente... geralmente, se a gente está participando de algum bug hunt, aí, algum bug bounty de alguma empresa, se a gente consegue, sei lá, invadir um servidor dessa empresa e printar um Hello World lá, já é suficiente para você provar que você teve acesso, né? Para o TSE, não. Os juízes estavam circulando pelos corredores falando eles não conseguiram nada de relevante. Alterar log, quem que liga para isso? Violar sigilo, quem que liga para isso? Então, aí a gente ficou preocupado, né? Porque, caramba, a gente executou código arbitrário e os caras não estão dando relevância nenhuma para isso, né? Aí a gente correu para fazer novas demonstrações no pouco tempo que restava. Tá? Aí só para acrescentar, tá? Esse último dia, a gente perdeu a manhã inteira numa demonstração para o Gilmar Mendes. Que ele apareceu lá e falou, mostra para mim tudo que vocês fizeram até agora. Tá? Então foi um dia bem corrido mesmo. Tá? Aí a gente fez duas demonstrações, urna que faz boca de urna e infecção do método adiciona voto. Já vou mostrar para vocês logo em seguida. Eu vou mudar um pouco a ordem da apresentação, tá? Senão eu vou acabar estourando tempo aqui. Eu pretendi agora mostrar o código, tá? Mas eu vou finalizar os slides primeiro, depois eu mostro o código para vocês. Bom, como resposta, o que o TSE fez, né? Contramedidas e como contorná-las. Bom, isso significa que vocês vão poder fraudar a eleição, o segundo turno, agora com o conhecimento que eu vou passar para vocês? Bom, depende. Pode ser que tenha aqui alguém muito inteligente que consiga, mas aqui não tem informação suficiente para isso. Tá? São ideias que a gente pensou, na verdade, para próximos testes de segurança que o TSE promovesse. Então, como que a gente pode tentar, em próximos testes, obter sucesso aí de hackear o sistema? Então, uma das contramedidas do TSE é que eles usaram um trecho da flash da BIOS como chave para cifrar a mídia. Tá? Então, agora, em vez da chave estar no próprio código do syslinux, igual estava antes, tá? Agora ele lê a flash da BIOS. A flash é uma memória flash, é um chip que tem lá na placa-mãe. Tá? Ele lê um trecho dessa memória e usa para calcular uma chave. Isso significa que eles foram em todas as urnas do país e gravaram uma chave? A gente fez essa pergunta para o pessoal do TSE. Porque a gente sabe que isso não é possível, tá? Eles não têm logística para isso. Eles falaram não. Essa chave está em todas as urnas desde 1998. Bom, com certeza tem gente da ABIN aqui na plateia. E o pessoal da ABIN que está assistindo aí sabe muito bem o que é essa chave. Tá? Então, vocês sabem o que está sendo usado como chave. Não vou falar o que é, mas o pessoal da ABIN sabe, vocês podem perguntar para eles. Tá? Qual que seria a forma de contornar isso? Dumpar a flash da BIOS uma única vez de qualquer urna do país. Tá? Então, se alguém tiver acesso a esse chip de flash uma única vez de qualquer urna fabricada desde 1998, fizer um dump e contorna essa contramedida. Tá? Habilitaram PIE, Position Independent Executable, na compilação. Então, o executável do jeito que estava compilado, ele era carregado em endereço de memória fixo. Isso facilita a escrita de código, porque você não tem que calcular endereços. Tá? Bom, como que você contorna isso? Você olha para a pilha e calcula os endereços. Então, você olha algumas posições para trás na pilha, vai ter quem que chamou essa função. Você sabe, analisando o código, quem que normalmente chama aquela função. A hora que você vê um endereço que é do software original, você subtrai lá e você tem o quanto que ele está deslocado na memória. Tá? Só fazer um cálculo. Dificulta, mas não impede. Né? Incluíram todos os arquivos no .vst. Então agora, o SCUE, que é aquele sistema de carga da urna eletrônica, ele verifica quer dizer, na verdade ele verificaria o libapi log e o libhdf. Na verdade eles não existem mais, é o próximo ponto. Né? Mas caso eles existissem, eles seriam verificados.
mas isso daí também é só dificulta o processo, mas não impede, tá? Então, a forma de você contornar isso seria desabilitar a verificação no SCOE. Então, assumindo que você tem um controle do software, você vai lá, tem um if, o if gera um jump no assembly, você inverte esse jump. Todo mundo que já viu o tutorial de CrackMe sabe fazer isso, tá? Linkaram lib API log, lib HDF, etc., estaticamente. Tá? Então, aqueles arquivos lá .so, na verdade a gente não viu a mídia, a gente só viu o relatório deles e viu o diff do código. Então a gente está assumindo aí com base nas informações deles, né? Então eles falaram que linkaram estaticamente essas bibliotecas. Qual que seria a saída? Infectar libc. Tá? Então, mexendo na libc, você consegue manipular qualquer software que está ligado nela. Qualquer software escrito em C ligado, ou seja, todos os softwares que estão lá. Agora, a contramedida que foi mesmo efetiva, que eles implementaram, é essa última. Tá? Então, o kernel agora verifica a assinatura de bibliotecas. Antes ele não verificava. Tá? A gente podia modificar qualquer .so, inclusive o da libc, e ele não verificava. Então, isso quebra, na verdade, as formas de contornar que estão aí antes, porque você para nesse ponto e não consegue mais modificar o software da urna. Tá? Qual que seria o caminho para tentar contornar isso? Achar outro bug na cadeia de confiança, então é uma cadeia de confiança bem complicada, bem complexa, existe a chance de ter outros bugs lá, precisa ser analisado. Achar um bug na leitura de arquivos de dados do cartão seria outra forma, então em vez de você tentar interferir no software diretamente, você tenta achar algum bug em alguma rotina que lê arquivos de dados. Inclusive, foi uma proposta, não lembro se foi do Rubira ou se foi do Balestra, acho que foi do Balestra. Balestra, para quem não conhece, é mais um dos fundadores do H2HC, assim como eu e assim como vocês. Tá? E ele tinha feito uma proposta de mandar um JPG com exploit de libjpeg para o TSE. Aí a hora que a urna fosse renderizar, exploraria o software. Então seria algo mais ou menos nessa linha. O JPG a gente já meio que descartou, porque a gente viu a versão de libjpeg que a urna usava e parecia que era uma versão que não era vulnerável. Mas pode ser que outros arquivos de dados tenham alguma vulnerabilidade em sua leitura. Tá? É algo que vale a pena analisar para quem for participar de testes de segurança. Uma outra possibilidade que a gente pensou é um dispositivo USB malicioso. Que a urna tem 3 portas USB, tem alguns drivers USB que são customizados, que não estão na árvore principal de código do kernel. Então, aquele dispositivo MSD, fabricado pela Cryptos, vocês acham que foi a Cryptos que fez o driver dele? Não. Vocês acham que foi o TSE que fez o driver dele? Não. Foi um terceiro, tá? Foi a Diebold, tá? Então, você tem uma empresa que faz o chip com firmware, outra que faz o driver e outra que faz o software, tá? A Diebold? Eles fazem ATM, né? Não, é porque existe, né? Uma empresa pode se classificar como uma empresa estratégica de defesa, né? Que aí ajuda nessas licitações governamentais. Eu acho que não. Não tenho certeza, mas acho que não. A Cryptos é. E essa terceira que você falou não é, por exemplo, acredito que não. Eu não tenho certeza, mas acredito que não. Bom, enfim, como tem driver escrito customizado, pode ser que, como poucas pessoas olharam esse código, né, tenha bugs lá. Né? Então a ideia seria pôr um dispositivo USB que imita esse MSD e tenta explorar bug no driver dele. Tá? A gente conversou sobre isso com o pessoal do TSE, falou que era algo que a gente tinha vontade de fazer. Aí eles falaram que eles tinham reescrito todo o driver do MSD, que não era mais o driver da Diebold, que agora era um código do TSE e que eles tinham escrito muito bonitinho, muito limpo. Mas a gente não chegou a ver esse código. Tá? O TSE falou que agora está muito bom. Uma outra questão que vale falar agora é sobre decifração da mídia. Né? Então, a gente falou aqui no slide anterior, né? A parte de decifração da mídia foi mitigada com isso de usar a chave lá da flash da BIOS como
quer dizer, o trecho da flash da BIOS como chave. Então, seria uma etapa do processo de exploração que daria para contornar. Já hoje, tá? E por que ela seria grave, tá? A chave privada que assina os produtos públicos da eleição está dentro da mídia. Por quê? Nem todas as urnas têm MSD. Então, algumas urnas precisam fazer assinatura em software. Então, ela precisa estar no software, essa chave. E ela é compartilhada entre todas as urnas. Todas as urnas têm a mesma chave. Tá? Então, esse problema foi reportado no relatório TPS 2012, que foi aquele primeiro que o Diego participou. E, desde então, ele não foi corrigido satisfatoriamente. Por quê? Porque o pessoal do TSE não é competente para isso? Não, muito pelo contrário, tá? Porque é um problema difícil. Tá? Eles têm uma questão de logística muito complicada para fazer distribuição de chaves. É difícil de resolver mesmo. Tá? Só que esse é um problema que assim, não é um problema trivial. Tá? Ele permitiria gerar produtos públicos falsos para qualquer sessão. Então você poderia gerar mídia de resultados fake e boletim de urna fake, se você conseguisse vazar essa chave. Né? Se você conseguisse dumpar uma flash, conseguir um cartão de memória, decifrar, analisar, ver qual que é o algoritmo de assinatura e reproduzir. Então você pode gerar um pendrive fake, imprime um papel numa impressora fiscal com um QR Code fake e dá para o presidente de sessão assinar. Talvez você conseguisse convencer o presidente de sessão que aquilo saiu da urna. Né? Como que isso daí pode ser mitigado? Cuidados na transmissão. A gente não chegou a analisar em detalhes como que funciona o software de transmissão. Então a gente não sabe até que ponto esses cuidados são tomados. Tá? Mas você poderia, por exemplo, impedir um resultado de ser enviado 2 vezes. Então se o presidente de sessão foi lá, enviou pela VPN o resultado da sessão dele e já tem um resultado enviado pelo atacante, dá uma mensagem de erro. Tá? A gente não chegou a exercitar para ver se isso acontece. Então, é uma etapa delicada, seria interessante que esse tipo de medida aí fosse tomada. Bom, a gente acredita que o TSE tome esse tipo de medida. Então, isso daí torna o ataque não amplificável. Tá? Então, qual que é a limitação desse ataque? Ele exige colaboração de presidente de sessão de cada sessão que você for adulterar. Então, mesmo você fazendo todo esse processo, você conseguiria adulterar apenas uma sessão específica com colaboração do presidente de sessão dela. Qual colaboração? Falar, em vez de você transmitir o pendrive que a urna gerou, transmite esse que eu estou te dando, em vez de você assinar o boletim de urna que a urna imprimiu, e assina esse que eu estou te dando. Tá? Então, você precisaria de uma colaboração de um grande número de pessoas aí para adulterar os resultados de forma satisfatória. Tá? Aí, para finalizar os slides, o que a gente propõe como solução? Continuar obfuscando o sistema, deixar ele cada vez mais difícil, tornar ele um CTF praticamente impossível do cara chegar na flag? Não. Tá? Então, a ideia não é que a urna seja um CTF extremamente difícil de chegar na flag. A ideia é que ele seja um sistema independente de software. Então, o que é um sistema independente de software, segundo a definição do Ronald Rivest? É um sistema em que uma modificação ou erro não detectado no software não pode causar uma modificação ou erro indetectável no resultado da apuração. Só isso. Então, como que isso é implementado na prática? Por exemplo, com trilha física. Então, além de você salvar os resultados numa memória eletrônica, você salva em alguma memória visível para o leitor poder conferir tudo o que está sendo gerado. E isso é utilizado aí ao redor do mundo. O Brasil é o único país que ainda não que se nega a implementar isso em escala nacional. A medida foi apenas suspensa pelo STF, então a gente espera que eles voltem atrás em determinado momento e isso daí comece a ser implementado. Tá? Que é muito importante, o Brasil ficou realmente para trás nesse quesito. 10 minutos? Poxa, eu queria fazer o código live, mas acho que vou ter que explicar o código que já está pronto. Tá? Não vai dar tempo. Então, vamos lá. Então, lá no nosso GitHub, a gente tem um simulador de urna. Está escrito em Qt. Tá? A urna não usa Qt, mas ela é escrita em C++ também. E não, eles usam SDL direto. Eu escutei um pessoal aí falando GTK.
Eles usam SDL direto e renderizam, tá? Tem um código de renderização próprio da urna. Tanto que o aplicativo da urna tem bastante linha de código, tá? E daí a gente memorizou, a gente não pode sair com o código lá do teste, mas a gente memorizou essa estrutura aqui de voto, cédula e info-eleitor. São algumas classes-chave que tinham na urna relacionadas à armazenagem de votos, tá? E daí a gente reproduziu lá no nosso GitHub para a gente poder brincar, né, e demonstrar os exploits. Esse era o meu timer do tempo. Já era para ter acabado, estão me dando 10 minutos de lambuja aí. Da palestra, tô comendo aí o tempo da palestra anterior. Aí o primeiro ataque que a gente fez foi a mudança de string, né, como eu tinha comentado. Como que funciona a mudança de string? Esse aqui é o código principal, tá? A gente salva os registradores para poder restaurar depois. Aí a gente verifica se a biblioteca está sendo carregada dentro do Vota, que é o aplicativo de votação. Por quê? Essa mesma biblioteca que a gente escolheu comprometer, que é a libHKDF, por que a libHKDF? Porque a libAPI-log estava linkada em mais programas do que a libHKDF, então ia dar mais trabalho. A libHKDF estava ligada só em 2 executáveis, no Vota e no SCUE. Como a gente quer alterar só a memória do Vota, a gente alterando o endereço do SCUE, por exemplo, podia dar um segmentation full. Então a gente pega um certo endereço que existe tanto no Vota quanto no HKDF, carrega na memória o conteúdo dele, compara com o valor que era para ele ter. Esse está %x porque a gente está usando Python para preencher isso automaticamente, tá? Aqui a gente põe um Vota DDR, o conteúdo esperado lido do binário. E se não for igual, a gente pula. Aí o que a gente faz aqui no meio? A gente usa uma rotina do PalmTools, que gera para a gente uma chamada de sistema do mProtect. Por quê? Strings que o programa mostra na tela ficam na seção RO-Data do binário. RO-Data, o nome vem de Read Only Data. Tá? Então, o sistema operacional marca lá nas tabelas de página do processador, informando que essa região de memória é somente leitura. Então, a gente queria verificar se ia dar certo a gente gravar coisas em região somente de leitura depois de desabilitar a proteção das páginas, porque depois a gente ia precisar disso para alterar código. Código, seção .text, também fica em páginas que são somente leitura. Tá? E daí a gente fez uma rotina aqui que gera um monte de moveAX, STOSD, STOSW, STOSB para carregar código na memória. Código ou dados. Tá? A gente põe o endereço, os dados que a gente quer colocar, e daí ele substitui. Aqui a gente vai substituir por VOT99. 99, para quem não sabe, é o número do Darth Vader. Tá? Então, eu vou demonstrar aqui em funcionamento. Make muda string. Então, em vez de ser o voto para, que é o que estava naquele endereço, aparece aqui VOT99. Então, esse foi o ataque de boca de urna. A gente demonstrou isso para o TSE. E daí a gente partiu para fazer um outro ataque, que é desvio de votos. Né? Esse ataque a gente conseguiu demonstrar apenas de forma parcial, porque cada teste que a gente fazia tinha que esperar a urna bootar. Esse processo demora mais de meia hora, porque a urna faz um monte de autoteste de hardware. E a gente não tinha como desabilitar isso. Se a gente pedisse para desabilitar, isso ia ser usado contra a gente, falando que o nosso teste só deu certo porque a gente desabilitou o autoteste. Então a gente preferiu não desabilitar. Então a gente fez um teste intermediário que era o seguinte. Eu vou pegar aqui um arquivo que tem lá no nosso GitHub e mostrar o teste intermediário que a gente fez. Aqui é o exploit.py. A gente achou essa rotina que adiciona voto, que ela fazia o quê? Ela pegava um vetor, std vector do C++, adicionava um elemento que era uma classe do tipo voto. Tá? Isso aqui era interessante porque, pelo código lá, a gente viu que ela era chamada só depois que a pessoa que já tinha apertado confirma. Então o voto já apareceu na tela, a pessoa viu que ela votou mesmo, apertou confirma, e daí ele só vai gravar em memória.
Então, modificar essa função não gera nenhum comportamento que possa ser visto pelo eleitor. Para o eleitor, a urna está se comportando exatamente da mesma forma. Então, a gente foi lá e fez um teste intermediário, que era fazer essa modificação aqui e dar um return, para impedir o armazenamento de votos. Aí, quando a gente votava... Opa! Quando a gente votava, aparecia um assertion error. Erro de consistência, cédula vazia. O que é isso? Era um assert que tinha no código, tá? A gente foi lá no código, olhou, tinha um assert desse tipo aqui, que via, ó, depois que a pessoa confirmou, tem que ter elementos na cédula. Senão ele dava esse assert. A prática de programação comum, né? Então a gente viu, poxa, achamos o lugar certo para modificar o voto. A gente estava com esse simulador pronto, lá no computador, para a gente ir testando o assembly enquanto carregava uma versão na urna. Aí a gente foi lá, executou esse payload final, do jeito que está no GitHub. Vou botar aqui Luke Skywalker uma vez, Luke Skywalker outra vez, depois só uma vez no Darth Vader. A hora que eu fechar, 3 votos para o Darth Vader e nenhum para o Luke. Tá? Então a gente demonstrou isso lá no simulador, falamos, vamos carregar agora na urna. A urna estava na metade da carga, chegou a juíza responsável lá pelo processo, falou, deu 18 horas. Levantem as mãos e saiam da sala. Tá? Aí, isso daí foi muito chato, porque o pessoal da camada de gestão do TSE ficou usando isso para falar que a gente não tinha conseguido desviar voto, apesar do pessoal da camada técnica ter percebido que era só executar. Tá? Se carregasse a urna, ia dar certo. Eles viram o código, eles viam que ia dar certo. Aí a gente mandou um ofício para eles, falando, a gente só volta aí em 2018 para ver as alterações que vocês fizeram, se vocês deixarem a gente executar e comprovar que funcionava. Vocês estão indo aí em audiências públicas e falando que não funcionava. Aí o pessoal da camada de gestão repassou para a camada técnica responder o ofício, aí eles escreveram lá, julgamos que não é necessário, pois é uma consequência lógica e clara da capacidade de execução de código arbitrário. Alguma coisa mais ou menos nessas palavras. Então, em resumo, acabou ficando um documento oficial, o TSE assumindo isso. Aí depois o pessoal da camada de gestão acabou acalmando um pouco e parando um pouco de propagar essas coisas. Tá? Bom, vou encerrar para dar, não sei se dá algum tempo de perguntas ou se eu vou comer tempo da outra palestra. Vou pisar em alguém. Desculpa. Não é a minha intenção. Paulo, seguinte, maravilha o trabalho que vocês fizeram, parabéns. Só que o que eu receio, e acho que grande parte das pessoas que estão aqui, não é a fraude do código, porque isso aí talvez seja bem mais complicado fazer, né? Apesar que a gente sabe quem é que está por trás. Contudo, é a apuração. Então, como é que é feita? Se vocês têm algum tipo de registro ou algum tipo de evidência, como é que é feita a porra da apuração dessas urnas? Tá? Porque a gente sabe que é aí que mora o perigo. Não importa quem eu ou você vote nessa sala ou em qualquer lugar do Brasil, importa quem apura a porra dessas eleições. Então, a gente considera, na verdade, a apuração a etapa mais bem resolvida do processo. Tá? Porque o que acontece? Como a urna gera tanto a mídia de resultados quanto o BU, a menos que ocorra aquele ataque lá de vazar a chave, gerar um BU com uma assinatura, BU fake com assinatura válida, a menos que aconteça isso daí, é mais ou menos impossível de ter fraude na apuração, desde que a população ajude na fiscalização e colete os BUs. Tá? Então tem várias iniciativas aí, tem uma iniciativa que está rolando agora, por exemplo, dos comitê
independente, né, do CEMIND, Comitê Multidisciplinar Independente. Eles têm um aplicativo para você tirar a foto do QR Code. Ele já verifica se a assinatura é uma assinatura emitida pela chave pública lá do TSE e manda para o servidor deles para eles fazerem uma totalização paralela. Então, essa parte mais ou menos bem resolvida. Primeiro, obrigado, parabéns pelo tempo e pela paciência aí com o governo. Justamente complementando o que ele perguntou, o tráfego, como funciona o tráfego? Vocês chegaram a analisar, eles abrem para fazer esse tipo de teste? É possível testar a infraestrutura que recebe os dados que vêm da urna? Claro, a urna é muito importante e tudo mais, mas o tráfego que chegar, que se for interceptado, ou se passar por algum, sei lá, um ISP que puder abrir o tráfego de alguma forma, se alguém do governo sofreu algum tipo de leak na chave, a chave pode abrir o tráfego da VPN, enfim, a infraestrutura que recebe o voto. Eles abrem para testar? Vocês chegaram a testar? Eles abrem para testar, mas a gente não teve tempo de testar, então não posso te dizer muita coisa. Tudo que eu posso afirmar é isso, né, que se a população participar do processo de totalização paralela, coletando os BUs, é difícil atacar essa etapa. Com uma amostra estatística boa nessa etapa, é possível. Ô, Matias, eu sou Caio, fiz junto com ele e eu olhei mais essa parte de servidor e tal. Basicamente, que o Matias falou, não tem muita bronca, porque é tudo assinado digitalmente. E mesmo se tiver algum problema, a gente consegue apurar nós, cidadãos, pelos BUs, que nem ele falou. De novo, tudo que chega lá, tudo que vai para os servidores é tipo Java, essas porra, .NET, não sei o que lá. E meio que está tudo ok, porque é tudo assinado criptograficamente, os caralho. Então, não tem bronca teórica, sabe? Já que a gente consegue checar da nossa parte, é só se a gente não checar, e eles podem falar um número X ou Y que está errado, a gente pode falar, está errado esse número, porque a gente consegue pegar com análises estatísticas e tal. Exatamente. Não, só para finalizar, você falou que você pode fazer um dump do flash e gerar um BU falso. Então, seria possível, mesmo com essa verificação paralela, gerar uma série de boletins falsos e falsificar a auditoria da eleição? Exatamente. Seria possível você, por meio da falsificação da auditoria, você gerar o caos. Tá.